que a placa A20A quer dizer? Eu estou vendo uma descida, né? Uma ladeira de uma descida muito forte. E tá lá, ó, que a pista está com lombada. Não, isso aqui não é lombada, que é uma descida forte. Isso aí, letra B de bola é a resposta. Há uma subida acentuada? Não, gente, isso aqui não é uma subida, isso aqui é uma descida, né? Até tem a placa de subida também. Mas não é assim, não. Aí, no caso, a rampinha aqui seria subindo, né? Seria assim, ó. E o carrinho subindo. Nesse caso aqui é declive, descida. B de bola. Qual é o principal risco ao ignorar a placa R28? Essa placa aqui regulamenta que o trecho onde você está é de duplo sentido. Duplo sentido de circulação é o significado dessa placa. Quer dizer, aqui vai e aqui vem carros, e a única coisa que divide esses fluxos é uma linha, uma pintura no pavimento. Se você ignora isso, se você diz, estou nem aí, qual que é o risco? Atraso no trajeto, multa por excesso de velocidade, colisão frontal com veículos que vêm em sentido contrário ou perda de tempo em filas. Se tiver que chutar, vai no elefantinho, né, gente? Ó, alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. A alternativa longa é o elefantinho. 80% dele ser a resposta. E é, né? Se você ignora que vem carro no sentido contrário, pode acontecer uma colisão, uma batida de frente. Letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Que atitude deve ter o motorista de carro ao ver a placa R32? Estou vendo aqui um ônibus. E essa placa não proíbe ônibus, porque ela não tem a tarja proibitiva. Se ela não proíbe, é porque a circulação aqui é exclusiva. Circulação exclusiva de ônibus na faixa ou pista onde a placa está. Parar sobre a faixa? Então o que o motorista tem que fazer? Parar sobre a faixa, motorista do carro. Né? Não tem nada a ver isso aqui. Não entrar, claro, porque isso é exclusivo para ônibus. Ou circular na faixa exclusiva para ônibus. B de bola, essa é a resposta. O que o motorista deve fazer ao ver faixas zebradas pintadas no chão? Esse termo zebrada você vai encontrar nas faixas de pedestre. Então eu não sei se foi de propósito ou se foi por descuido, mas quem elaborou essa questão não colocou que tipo de faixa é essa. Poderia ser uma faixa de rolamento, uma faixa de trânsito, uma faixa de pedestre, mas zebrada normalmente vai fazer menção à faixa de pedestre. Vamos entender assim? Pintadas no chão, óbvio, porque faixa de pedestre é no chão. Nunca vi faixa de pedestre em placa. Bora ver então. Atravessar nelas para ganhar tempo. O motorista, se fosse o pedestre, tudo bem, mas o motorista pode atravessar nessas faixas zebradas, faixa de pedestre? Não. Parar para desembarque. Você pode parar sobre a faixa pedestre? Não. Evitar parar ou estacionar sobre elas. Essa é a resposta. Ou usar como área de espera. Você vai ficar ali em cima esperando alguém. Também não. Questãozinha tranquila. Letra C, a resposta. A placa sentido proibido indica o quê, hein? Essa placa aqui. Indica que você não pode seguir em frente ali, né? Vamos ver, a entrada de veículos naquela via ou faixa é proibida. Ok. Pois o tráfego flui no sentido contrário. Não necessariamente. Às vezes nem tem tráfego para lá e nem para cá. É uma via que você não pode entrar mesmo. Então, o tráfego flui no sentido contrário? Nem sempre. Então, essa aqui para mim ficou certa, mas meio certa. Vamos deixar assim. Não pode virar à direita, mentira, não tem nada a ver com virar à direita aqui, ou à esquerda, também é mentira. A velocidade máxima permitida, essa placa não indica a velocidade máxima. A rua não tem saída e será preciso retornar. Aí seria outra placa, seria a placa de advertência, escrito rua sem saída. Então não é essa, a única que serve como resposta é a letra A. Apesar de meio certa, né? Não ficou totalmente certa não, porque ela está afirmando aqui que o tráfego flui no sentido contrário e nem sempre.
Se o comprador do veículo não transferir a propriedade em 30 dias, qual é a infração? Presta atenção nisso. O cara comprou o veículo, ele tem 30 dias para transferir a contar da data que constou lá no recibo do veículo. A gente chamava de recibo, hoje chama-se ATPV, que é Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Colocou lá na ATPV, que é um documento online, digital, que já vai direto no site do Detran e registra isso lá. A contar daquela data, 30 dias. Se não transferir, a infração é média. Letra A. Presta atenção, porque tem gente fazendo Google aí, encontrando que é grave. Porque essa infração era grave, isso há bastante tempo atrás. Hoje ela é média, então não confunda. O tal de estudar pelo Google nem sempre funciona, tá? Letra A a resposta. Quando o comportamento de um condutor ultrapassa a esfera administrativa e vira crime, qual a consequência se aplica? Administrativa, quem cuida é o órgão de trânsito. Crime, quem cuida é o juiz, lá no fórum. Tá vendo a diferença? Comportamento do condutor ultrapassou a esfera administrativa. Já não é só com o órgão de trânsito mais, agora já é lá no fórum, o negócio é mais complicado. Isso existe e tem muita gente que não se atenta para isso. Qual a consequência que se aplica? Apenas multa? Bom, multa é para infração administrativa. Sem contar que o apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E hoje tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Apenas, de novo, medida administrativa é uma conduta acessória do agente de trânsito, achei a palavra, para aplicar ali na hora e evitar que a infração persista. Não tem nada a ver com crime. Processo criminal, possibilidade de prisão e antecedentes na ficha criminal. Essa aqui é a resposta. Letra C. Fugir do local de um sinistro. Sinistro é o quê? Aquele evento que aconteceu lá no trânsito que poderia ter sido evitado, né? A galera conhece como acidente. Só que o acidente, ele é inevitável. Chega lá para fazer uma análise da situação, isso aqui era inevitável, é um acidente. E no trânsito, cara, 99,9% das vezes o que acontece era evitável. Foi falta de atenção, falta de manutenção no veículo, pista ruim, sinalização ruim, alguma coisa ali poderia ter sido feita para evitar. Então a gente não chama de acidente, a gente chama de sinistro, tá? E quando você se envolve num sinistro, fez besteira, tinha coisa ali que você podia ter feito para evitar, né? E aí você foge, fugir do local para evitar de responder aqui pela besteira que eu fiz. Isso é considerado o quê pela lei de trânsito, quando eu fujo do local? É uma atitude moralmente errada? Moralmente errada. Isso não é de boa moral, né? Eu concordo. Mas sem punição legal específica. Aí não. Tem punição, sim. Se você fugir do local, é um erro pela legislação de trânsito que você está cometendo e tem punição, não é sem punição, não. É um crime de trânsito? É um crime de trânsito. Fugir do local não vai dar só multa, não. Você vai responder por crime, parar no fórum, com pena de detenção ou multa. Tá vendo aqui? Pena de detenção, chilindró. Então, essa aqui certamente vai ser a resposta. É uma infração grave com multas e pontos na CNH? Não, não é infração. É uma infração média se ninguém ficou ferido? Não. Está eliminado, está eliminado. Confirmado B de bola a resposta. Fugir do local do sinistro para evitar responsabilização é um crime. Não se esqueça disso. Fila dupla. Acho que todo mundo sabe o que é fila dupla, né? Tem lá o meio-fio, tem carros estacionados junto ao meio-fio. Vem alguém e imobiliza o carro aqui, ó, em fila dupla. Tem a primeira fila aqui, a segunda fila, fila dupla. Fila dupla em frente à escola para embarque rápido é permitida ou irregular? Qual macete a gente consegue aplicar nessa questão? Macete da ovelha negra. Você já conhecia essa? Não? Pô, bora pra cá estudar com a gente, aprender esses macetes, ó. Permitida. Só uma que não fala que é permitida. O que é isso? É a ovelha negra. Tá todas as ovelhinhas brancas e tem a ovelha negra ali no meio. Quando isso acontece, é 80% de chance desta ser a resposta. Vamos analisar para ver se o macete funcionou aqui?
Permitido se o pisca-alerta estiver ligado. Não pode. Pisca-alerta não é para justificar uma imobilização incorreta, apesar de a gente ver os motoristas fazendo isso no trânsito. Permitidas em horários de pico. Aí piorou. O horário de pico é o horário que tem mais movimento, congestionamento. É justamente o horário que a gente menos tem que fazer uma coisa dessa, porque vai complicar ainda mais o trânsito. Permitida se o motorista não descer do carro. Não, quer dizer que se ele não descer do carro, se ele ficar dentro do carro, ele pode imobilizar em fila dupla? Não pode. É irregular e perigosa, atrapalha o trânsito e aumenta o risco para os pedestres. Essa é a resposta confirmada aí para você. Quando há chuva forte, o condutor deve parar no meio da via. Pensa bem, está chovendo muito forte, você vai parar no meio da via. Claro que isso aqui não faz o menor sentido, né? Manter a velocidade normal. Não, se está chovendo muito forte, você tem que reduzir a velocidade, não manter. Ultrapassar rápido para não ficar atrás. Não, você vai evitar, inclusive, ultrapassagem quando estiver chovendo muito forte. Aumentar a distância do veículo que trafega à sua frente. Ok, o veículo está na frente, eu mantenho a distância dele, então aqui está certo. Reduzir a velocidade, também está certo, tem que diminuir a velocidade. Vamos ficar com a letra D aí, confirmada a resposta.